Vasco com problemas para o jogo contra a equipe do Botafogo. Tem dúvidas, tem desfalque, tem preparação com reforço no CT. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre ex-jogador do Vasco que colocou o Vasco na justiça. Isso mesmo, estamos falando de Cano. A gente vai falar sobre o valor da dívida dele e também sobre a situação de um cria da colina que foi cogitado no Vasco, mas deve acertar sua ida para a China. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, que o Vasco joga contra o Botafogo nesta quinta-feira. 40 mil ingressos já foram vendidos. Desses 40 mil ingressos aí, gente, mais de 80% é da torcida do Vasco, né? Tive informação que a torcida do Botafogo comprou entre 5 a 6 mil ingressos. A do Vasco comprou aí mais de 30 mil ingressos. Ainda tem ingressos a serem vendidos, né? Quem quiser comprar ainda consegue. Então é o início da folia de carnaval, né? Vocês vão iniciar o carnaval no Maracanã. Vasco que tem um jogo importante. É um jogo que pode encostar no G4, né? Um jogo atrasado da terceira rodada. A gente já sabe que a gente não vai ter Jair, não vai ter também Figueiredo. Robson e Figueiredo estão suspensos. Eric Marcos, confirmei que Eric Marcos vai para o jogo, viu, gente? Não tem aquela situação que anteriormente tinha dito aí que ele não poderia jogar. O Barbieri deve ir com uma situação aí que o Vasco vai fazer uma manobra, vamos dizer assim, para ele poder ir a campo. Léo Jardim, Thiago Rodrigues, Ivan, todos fora do jogo aí contra a equipe do Botafogo. Há dúvidas. Será que o Barbieri vai manter o meio-campo que jogou contra a equipe do Fluminense? O meio-campo que foi muito bem, com Barros, com Galaça, com o Rodrigo, com Alex Teixeira? Será que De Luca e Nenê voltam à equipe titular? Essas são as principais dúvidas para o jogo contra a equipe do Botafogo. Há também uma pequena chance de até Orelhano, né, poder ser utilizado ali pelo time do Vasco, mas são aí cogitações que o técnico Barbieri vai definir hoje no treinamento. É o último treinamento antes do jogo contra a equipe do Botafogo. Mas as principais dúvidas são essas. Será que ele mantém o meio? Alex Teixeira como titular? Os meninos também? Será que ele promove a volta de De Luca, que ficou fora do último jogo devido a um quadro gripal? Essas são as principais dúvidas. No gol, House mesmo deve ser o escolhido para defender a meta do gigante da colina. É o Vasco para enfrentar a equipe do Botafogo e poder chegar a 14 pontos, ainda com uma sobrevida, para poder classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Só para falar sobre a Copa do Brasil, né, antes de trazer os outros assuntos, muita gente me perguntando: Léo, se o Vasco ficar fora, vai ficar fora da Copa do Brasil? Não. O Vasco precisa ser finalista da Copa Rio, se não conseguir classificar entre os 4 e aí para a final da Copa Rio, ou ficar entre os 7 do Campeonato Brasileiro. Aí sim ele poderia participar da Copa do Brasil 2024. Então são essas situações aí para o Vasco da Gama poder jogar a Copa do Brasil 2024. Sobre Manu Capasso, o jogador já passou por exames, já está no CT do Vasco, inclusive treinou. Porém, o Vasco precisa da documentação enviada aí pelo Tucumã para poder regularizar o jogador e aí sim anunciá-lo. Espera que em breve o Vasco anuncie e aí sim ele esteja apto para o jogo. Mas o jogador já está treinando, muita gente estava com medo, até porque o Tucumã acertou com o zagueiro, né? O zagueiro Flores, mas a AFA não permitiu a inscrição desse jogador. Aí muita gente ficou com medo. Será que vai dar uma reviravolta e tudo? Não, o jogador já está treinando no CT e agora só aguarda esses pequenos trâmites aí, ser inscrito, ser regularizado, mandar o documento para ele poder ser anunciado, mas isso deve acontecer dentro. Olha, galera que sempre pede Souza, tem outros que não, né? Tem outros que falam, não, Souza não tem que vir para o Vasco.
mas ele definiu o seu futuro. O jogador deve jogar na China, no Beijing Guan, deve ser o novo time aí do Souza, né? Souza que inclusive na última semana teve uma discussão com torcedores aí nas redes sociais, torcedores do Vasco. Ele não gostou porque alguns torcedores disseram que ele estava velho demais, e aí ele fez uma crítica, ironizou, enfim, mas o Souza não deve vir para o Vasco da Gama mesmo. O jogador deve ir para a China. Havia uma expectativa, né? Havia até um Souza vem para o Vasco no meio do ano e tal, mas não deve se concretizar Souza. Eu digo que essa questão do Souza virou uma grande novela, né? Falou muito, sempre falando que ia voltar, quer voltar, quer voltar. A torcida abraçou isso de uma certa forma, mas teve um momento que não deu certo, né? E aí começou o amor virar ódio pelo Souza. E essa relação nunca mais foi a mesma entre Vasco e a torcida do Vasco, na verdade, e o volante Souza, que deve jogar na China, saindo do Besiktas. Olha, a informação de hoje, de ontem, na verdade, né, final da noite de ontem, é que o Cano, ele mesmo, Germán Cano, colocou o Vasco na justiça. Meus amigos, Germán Cano cobrou aí, tá cobrando o direito ao FGTS do tempo que ele passou no Vasco da Gama. Para você ter uma ideia, isso fica em torno de R$878 mil. É a quantia que o Cano cobra do Vasco da Gama. Mas muita gente vai perguntar, e aquela dívida, Léo, que o Vasco tinha com ele? Aquela dívida foi negociada, né? Até onde eu soube, a situação tinha sido parcelada, mas que já está sendo paga. E nesse momento o Cano cobra a questão do FGTS, o Fundo de Garantia, né? Então, tá na Justiça do Trabalho, deve haver audiência aí nos próximos dias, assim que o Vasco for notificado, para esse pagamento da dívida com o Germán Cano. Lembrando que o Vasco está no regime centralizado de dívidas, mas nesse momento que a gente vê, né, e esse regime centralizado tem aberto uma brecha, principalmente para os clubes de SAF, porque alguns jogadores, alguns ex-funcionários estão entrando na justiça e furando a fila do RCE, né? Isso tem feito aí com que os clubes tenham tido algumas situações de justiça. O Botafogo já teve, o próprio Bahia aí nos próximos dias também deve ter algumas situações. O Vasco também, com o próprio Maxi Lopes. E nesse momento aí, Germán Cano colocou aí o Vasco na Justiça do Trabalho, cobrando o seu fundo de garantia. Para ver, né? Inclusive ele citou a Vasco SAF como uma das partes aí, onde ele denuncia para que a Vasco SAF pague a situação do Germán Cano. Vamos ver o que é que vai rolar e como vai se definir aí esse imbróglio jurídico entre Vasco e Germán Cano. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Lembrando que o jogo nesta quinta-feira, gente, é na Cazé TV, hein? Jogo na Cazé TV. 8h30 da noite, Vasco e Botafogo no Maracanã. A gente começa já com um pré-jogo a partir das 19h20. É o momento que a gente vai estar ao vivo, vai estar conversando aqui de Vasco. Depois a gente vai aí voltar no pós-jogo, tomara que com a vitória, para falar muito do Gigante da Colina, analisar esse jogo do Vasco. E que Barbieri ilumine que a sua mente esteja iluminada, né? Para que ele consiga montar um bom time para enfrentar o Botafogo. Essa é a expectativa da gente, que o Vasco faça mais uma boa partida e que dessa vez vença, né? O Vasco faça gols e possa vencer. Então é isso, agradeço, muito obrigado, aquele abraço a você que está sempre junto com a gente. Fica ligadinho no Comenta-Léo, ativa o sininho, as notificações e compartilha muito nos grupos vascaínos para que mais vascaínos possam conhecer o Comenta-Léo, que é um canal exclusivamente vascaíno. Aqui a gente tem resenha, tem tudo de Vasco, tem análise, tem conversa séria, tem cobrança, tem tudo aqui no nosso Comenta-Léo. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu!